Devo confessar para vocês que ontem, depois que eu postei, que eu contei para vocês a história de que faria esse perfil, do propósito desse perfil, eu falei assim comigo mesma: o que que eu tô fazendo? Porque, inclusive, como falei ontem, eu sabia que isso seria mexer no enxame de abelha, pelo fato de saber da responsabilidade que fazer isso demanda, né? Pela ignorância de algumas pessoas, pelo fato de estar aqui compartilhando, né? Não é dando, assim, é compartilhando o meu pouco entendimento. Então, me julgando, né? Como quem sou eu com esse pouco entendimento para falar algo de Deus? E aí também recebi ao mesmo tempo várias mensagens de vocês falando que de maneira indireta e às vezes sem eu saber, eu já ajudei vocês, às vezes com posts ou tirando a capa da espiritualidade ou da religião, quando divido a questão da minha espiritualidade, que muitas pessoas aprenderam a se conectar dessa maneira. Então isso me fez ter um pouco assim de mais, não seria coragem, porque quando eu decidi aceitar isso, eu acho que a coragem, mesmo que não houvesse coragem, eu ia fazer de qualquer jeito, que eu falei pra vocês ontem. Então assim, só que aí hoje eu falei, meu Deus, né? Por onde eu vou começar falando? O que eu vou falar? Porque de fato são muitas coisas e eu adoro conversar sobre isso, eu adoro falar sobre isso. Então pra mim, nossa, vai ter vídeo, conteúdo, conversa, pessoas pra falar até porque a gente vive em constante evolução, né? Então, às vezes, o que antes fazia sentido, hoje faz mais sentido, ou você ressignifica, ou você entende. É igual assistir um filme. Se a gente assiste um filme, a gente assiste a primeira vez e na segunda vez a gente assiste com outros olhos, né? Às vezes percebendo coisas que a gente não percebia antes, ou hoje você tem uma perspectiva diferente da perspectiva que você tinha antes, e isso faz com que o seu entendimento mude, né? E só que daí hoje eu acordei, né? Eu falei pra mim mesma que eu ia fazer meu devocional todos os dias pela manhã. E aí eu acabei tendo que sair logo cedo. Não fiz, fui pra rua sem fazer. Voltei pra casa agora no final da tarde. Agora são por volta de 2 da tarde, dia 14 de janeiro. E ontem foi o primeiro dia que eu falei com vocês que faria isso, né? E aí não fiz o devocional de manhã. Voltei, tive que fazer umas compras. E aí não deram certo, aí já me estressou, né? Falei, ai, não vou fazer devocional, o que eu vou falar para as pessoas com essa energia, né? Aí sentei, falei, vou fazer meu devocional. E quando eu sentei para fazer o devocional do dia, se você ler o Café com Deus Pai no dia de hoje, ele fala sobre o verdadeiro amor, que é justamente a questão de compartilhar o amor de Deus. Ai, me deu um tapa na cara. Olha, até travejou agora. Que eu falei mais uma vez, tá bom, eu me entendi. Então, eu não vou falar pra vocês que tomar essa atitude de vir aqui e dividir as coisas com vocês foi ou tem sido fácil. Tem me gerado dúvidas, mas ao mesmo tempo me gera uma paz enorme. Não é dúvida de será que eu devo mais? Não, eu entendi que eu gosto de fazer isso. Que, graças a Deus, eu possuo essa facilidade pra isso. Mas eu não sei, né? Eu acho que tudo que é novo acaba causando esses questionamentos. E aí depois de ler esse devocional de hoje, de compartilhar o amor de Deus, né, até grifei uma frase que diz: seu desejo é apenas que venhamos aceitar esse amor e compartilhá-lo por meio da nossa vida e de atitudes. Então, por que eu cismei, né? Falei, por que eu vou gravar falando tudo isso, desse desabafo? Porque às vezes a gente acha que a vida de todo mundo é perfeita, que todo mundo é namastê, que todo mundo é vaibeira. E quando eu me propus a fazer isso, eu admito, né? Ser um ser humano normal, comum, com erros, com falhas. Procuro trabalhar muito a questão da minha ansiedade, né? Às vezes me considero muito impulsiva, então por que eu, cheia de pecados e defeitos assim, vou falar de Deus? Que propriedade eu tenho pra isso? E aí quando eu li isso, eu entendi que as pessoas, elas acham que pra alguém
deter, assim, as informações de Deus, ela faz tudo perfeito e sem falhar, sem errar. E eu me dispus a fazer isso e ao mesmo tempo, dentro disso, eu acho que trocar um pneu com um carro em movimento. De falar, eu não preciso fazer tudo perfeito. A única coisa que eu preciso é saber que mesmo nesses dias como hoje, que não consegui fazer meu devocional pela manhã, que acabou me gerando estresse, que acabou me gerando ansiedade pelas coisas que eu não consegui fazer quando eu cheguei em casa, pelo fato de não ter feito devocional, não ter gravado nada e me propus a gravar, falei, nossa, e aí aquela energia queria me bloquear. Não sei se deu pra ouvir, tá? Aquela energia quis me bloquear. E aí quando eu me dispus a sentar, Deus falou, a única coisa que eu quero é que vocês compartilhem esse amor. Então, gente, eu acho que isso fica como pra mim um ensinamento de hoje, de que os dias, as pessoas são imperfeitos, haverão situações que a gente vai ser pego de surpresa, que a gente nunca vai seguir um script certinho, 100%, que o ser humano ele é falho e nós estamos aqui justamente para isso, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender principalmente, né? Porque se eu percebo que existe algo que eu preciso melhorar, que eu tô falhando e eu não faço nada para corrigir, eu tô atestando a minha falha. Uma coisa é o que eu sempre falo, né? Se você é mais próximo de mim, você provavelmente já, em nossas conversas, já deve ter falado isso. A ignorância é uma bênção, porque quando a gente não sabe de algo e a gente faz, então não sabendo é um peso. A partir do momento que a gente sabe de algo e faz aquilo, sabendo daquilo, aí é uma escolha. Então, eu falei assim, eu não me propus a fazer, eu não me propus a dividir isso com mais pessoas, não me faz bem. Por que eu vou deixar essa energia, a partir do momento que eu detectei que aquela energia estava me travando e me bloqueando, por que eu vou deixar essa energia tomar conta? Porque daí é como se depois tudo continuasse desandando, é um dominó, um efeito dominó. E a quebra disso, eu falei, não, eu vou fazer o devocional, mesmo que eu não esteja tão legal, agora eu vou fazer o devocional. E agora eu tô me sentindo muito bem, porque eu sinto que eu quebrei aquele ciclo daquela energia que ia terminar de derrubar o meu dia. E talvez se eu não tivesse feito o devocional, isso acontecesse de fato. E aí me veio agora aqui, né, na cabeça. As coisas, quando a gente decide fazer algo, sobretudo, dedicado a Deus, fazer as coisas certas e colocar nossa energia em coisas que a gente sabe que vai nos trazer um benefício. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. Você fala, nossa, agora que eu tô fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. Quem nunca, né? E igual eu, poxa, me propus a fazer, a vir gravar, por que hoje deu tudo errado pra gravar? E agora me deu esse estralo falando e gravando, que inclusive me deu enquanto eu falo com vocês e gravo pra vocês. Que quando a gente se dispõe a fazer algo, e esse algo sendo benéfico, que vai te ajudar, ou ajudar principalmente, né, ajudar mais pessoas, as energias opostas, elas não vão querer que você faça, porque elas vão querer fazer com que você duvide de Deus. Então, por exemplo, nossa, agora eu tô fazendo tudo certo, por que as coisas estão dando errada? É justamente para fazer a gente desistir das coisas. Então, eu acho que esse é o ensinamento que eu vou levar pro meu dia de hoje, né, pra vida, mas em especial o aprendizado desse dia de que, cara, se tá difícil, vamos fazer mesmo assim? Vamos continuar mesmo assim? Porque se tivesse tão fácil, né? É sempre... Quando a gente se dispõe a fazer uma coisa massa, sempre acontece uma coisa, fala, putz, vou desanimar. Mas não, eu acho que a vitória tá além disso. Então, vamos remar um pouquinho mais. Vamos fazer um pouquinho mais. E, cara, eu tô com uma sensação tão boa. Porque eu comecei gravando esse vídeo de maneira honesta, querendo dividir com vocês que sim, eu sou uma pessoa que possui falhas, eu trabalho a minha ansiedade. Hoje pela manhã eu não fiz o meu devocional. E aí na minha cabeça, não, eu tenho que fazer o devocional tudo certinho, bonitinho, todo dia. Talvez sim, mas o importante é fazer, né? E aí eu falei, não vou gravar nada. E o fato de ter gravado fez quebrar esse padrão do meu dia e eu tô me sentindo tão bem. Então, talvez quais padrões a gente tenha que quebrar no nosso dia ou
quantas pedaladas ou remadas a gente tem que dar, uma a mais, duas a mais, tentar para que as coisas deem certo, porque eu tiro, vocês sabem, eu amo treinar. É como a gente às vezes se dispõe a treinar, ou tem um dia difícil e fala, putz, eu não vou treinar hoje. Aí depois que você treina, você fala, cara, gratidão, foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu tô exatamente com essa sensação. Gratidão por ter feito, porque eu acho que se eu não tivesse feito, o meu dia ia continuar naquela energia e eu não ia estar com essa sensação de vitória. Acho que eu tô com uma sensação de vitória mesmo, de ter completado uns 5 km correndo. É essa sensação que eu tô. Então, talvez eu quisesse começar compartilhando a minha experiência, o que me fez chegar na minha. Eu pausei porque fui atender o interfone. Vocês lembram que eu falei que acabei me estressando também porque voltei para casa e tive que fazer uma compra que deu errado? Por fim, deu certo e acabou de chegar. E olha como são as coisas, né? Geralmente, a iFood, o porteiro me interfonou para avisar que ele recebeu e que tá lá na portaria. Geralmente, a iFood pede um código e a portaria eles não recebem. E aí, na hora que o interfone tocou, eu falei, nossa, eu vou ter que descer para receber, né? E ele me falou que já tinha recebido. Então, mais uma grata surpresa e confirmação. E só para fechar, ontem eu vi uma coisa muito bacana. Aliás, já li em vários livros. E se você conhece um pouquinho, minimamente, a lei da atração, fala que a felicidade é a maior frequência vibracional, né? E eu tô nessa felicidade, eu tô me sentindo numa frequência tão boa. Tipo, cara, eu tô me sentindo bem de ter gravado. E agora recebi o interfone do porteiro falando que recebeu para mim. E sabe, como se tudo, depois de eu ter quebrado o ciclo, fosse dando certo. Então, foi o que eu estava falando antes de sair, atender o interfone. Talvez eu quisesse que o meu primeiro vídeo falando com vocês, conversando com vocês, fosse explicando como que eu cheguei na questão da universalidade e mas acho que tinha que ser assim, né? E que bom que foi assim, porque isso mostra que, na verdade, eu não estou no controle de nada. A gente não está no controle de nada e foi muito bom ter sido do jeito que foi. Então, gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão, sobretudo, pelas mensagens que vocês me mandaram ontem, falando do quanto eu já ajudei vocês. Saibam que isso, para mim, é muito importante, porque às vezes a gente posta alguma coisa, principalmente quando eu postava de maneira indireta, né? Uma vivência, uma experiência, uma frase, e a gente não sabe o quanto isso pode impactar e ajudar a vida do outro que está do outro lado, né? Então, isso para mim é mais das mais confirmações. Então, gratidão. Que o nosso dia seja incrível e assim será. E até o nosso próximo encontro.